Olá, amados do Senhor, graça e paz, canal Esquadreando de volta, a fim de aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Queridos, no vídeo anterior nós falamos sobre como reconhecer o verdadeiro dom de línguas. E nesta ocasião nós apresentamos os textos bíblicos que embasam esse assunto e mostramos que o verdadeiro dom de línguas se manifesta através de o uso de idiomas, ou seja, os discípulos no dia de Pentecostes, eles falaram em outros idiomas a fim de anunciar o evangelho a pessoas que estavam ali de todas as partes do mundo festejando o Pentecostes. Então Deus usou os discípulos com essa finalidade e eles puderam ali usufruir do dom de línguas. E nós falamos também que o dom é dado mediante um propósito específico. E o propósito dos dons é sempre com a finalidade de enaltecer a igreja, de edificar a igreja, e isso a Bíblia nos diz de maneira clara. E eu falei também que assim como existe o verdadeiro dom, existe a falsificação, a contrafação desse dom. O inimigo é especialista em contrafazer as verdades de Deus. Então, existe um texto bíblico, é o quarto texto bíblico na Bíblia que fala sobre esse assunto, e desta feita ele não vai falar da manifestação do dom, e sim algumas orientações que o apóstolo Paulo faz a respeito do dom de línguas. Não sabemos ao certo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, mas o que podemos ter certeza pelo texto é que o apóstolo Paulo estava agora orientando a igreja de Corinto a respeito dos dons e ministérios, e ele fala no capítulo 12 especificamente sobre o dom de línguas. E ele começa a pontuar algumas coisas. E aí você já começa a conceber a ideia de que se ele estava orientando, pontuando algumas coisas, é porque a coisa não estava acontecendo dentro dos conformes. Veja que ambas as cartas de Paulo aos Coríntios, ela tem mais orientações do que qualquer outra coisa. Ou seja, se uma igreja precisa de orientação é porque as coisas não estão saindo dentro dos conformes. Aí a pergunta que de antemão vem a cada um de nós é o seguinte: se essa igreja ou aquela está manifestando um dom que é produzido pelo Espírito Santo, qual a necessidade de alguém vir para orientar, mandar deixar de fazer isso ou passar a fazer aquilo? Qual a necessidade de orientação se é o próprio Espírito Santo que está guiando aquela situação? Então, em resposta a essa pergunta, só podemos crer no seguinte: não era o Espírito Santo que estava agindo nessa ocasião aqui. O apóstolo Paulo precisou intervir orientando a igreja. Como se trata de uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, obviamente o apóstolo Paulo não nos falou pessoalmente. E ele teve alguma informação a respeito do que estava acontecendo no culto aos Coríntios. Então, como ele não tinha detalhes do que estava acontecendo, ele começa a pontuar, algumas questões a respeito do assunto, e com isso ele estava já vacinando a igreja contra todo e qualquer erro concernente ao assunto. Veja o que ele diz no capítulo 14, do verso 1 em diante, de 1 Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, esse texto, o segundo versículo do capítulo 14, ele é muito usado pelos pentecostais da atualidade para justificarem esse fenômeno estranho que acontece nas igrejas, que é aquele enrolar da língua, produzindo palavras sem nexo, que nem a pessoa mesmo que está fazendo, está tendo aquele ato, está entendendo o que está dizendo. Então eles justificam esse comportamento com o verso 2 do capítulo 14, que diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas sim a Deus. Então eles dizem assim: essa língua não é para homens entender mesmo não, essa língua que nós falamos é para
apenas para Deus, para a nossa edificação. Então, aí vem algumas outras perguntas a respeito desse tipo de postura. A pergunta é, se o dom é manifesto para edificação própria, quando a Bíblia diz o contrário, que é para a edificação da igreja, se a pessoa está exercendo um dom que é para edificação própria, por que ela não exerce esse dom só na casa dela, dentro do quarto dela? Para que exercer esse dom na igreja se a igreja não vai ser beneficiada? Se ninguém vai entender nada do que a pessoa está dizendo? Então, já começa a discrepância por aí, já começa uma falta de lógica por aí. Nesse argumento nós não podemos nos apoiar para justificar esse fenômeno de línguas estranhas que acontece na atualidade. O apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte, no verso 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, Paulo está dizendo que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, pelo simples fato de que as línguas faladas sem interpretação não traz proveito algum para a igreja. E a profecia traz, porque a profecia sempre é trazida na linguagem do público. Todos os profetas que foram chamados por Deus proferiram as suas profecias na linguagem do público ouvinte e não em um outro idioma. Então, por isso, o apóstolo Paulo coloca aí a profecia em superioridade ao dom de línguas. Mas ele diz, agora, se houver interpretação para o dom de línguas, se houver intérprete naquele idioma que estiver sendo usado, então aí sim a profecia se torna em pé de igualdade com o dom de línguas. Então, o que estava acontecendo com a igreja de Corinto por essa ocasião? Com certeza havia ali uma distorção do dom. Eu imagino que havia ali pessoas que estavam ousando falar em uma outra língua, sendo que o público ali não era daquele idioma. Então estava gerando um desconforto. No caso dos discípulos, lá em Atos 2, eles falavam na língua original das pessoas que estavam ouvindo. Eu imagino que cada discípulo começou a falar em um idioma diferente. E imagino que enquanto Pedro pregava o seu sermão, os demais discípulos traduziam esse sermão para os dialetos que ali estavam presentes. E as pessoas começaram a compreender a palavra. E é interessante que lá em Atos 2 o texto diz que algumas pessoas julgaram os discípulos como bêbados, porque não estavam entendendo o que os discípulos disseram. Eu imagino que simplesmente pelo fato de que eles estavam no público errado. Porque enquanto um discípulo falava no idioma, o outro falava no outro, o outro falava no outro. E cada grupo de determinado idioma deveria procurar o discípulo que estava falando no seu idioma para entender. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quem fala em outra língua, e se não há interpretação, ele vai ser infrutífero, não vai trazer fruto algum para a igreja. E quando ele diz assim que a pessoa fala a homens e não fala a Deus, é porque você pode desenvolver qualquer tipo de linguagem, você pode falar até palavras sem nexo. Se você der sentido a essa palavra no seu pensamento, ela vai ser válida de você para com Deus, mas não vai ser válida para quem está ao redor, porque não entende nada. Então por isso Deus diz que edifica, Paulo diz que edifica a si mesmo. Porque realmente, para falar com Deus e edificar-se espiritualmente, nós necessitamos orar. E a oração não precisa nem usar palavras audíveis. Só em pensamento Deus ouve a nossa oração. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Porém, nós percebemos, lendo todo o capítulo 14 de 1 Coríntios, que Paulo está mandando parar. Seja lá o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, Paulo está mandando parar. E ele vai justificando os motivos pelos quais deve-se parar aquele comportamento. Ele diz,
É assim que instrumentos inanimados, como a flauta e a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, como se prepararão para a batalha? Nós sabemos que naquela época existiam batalhas, existiam guerras, e até mesmo antes da época de Paulo. E existia sempre as pessoas que eram responsáveis por tocar a trombeta quando estavam em perigo de ataque. E aí o exército daquela nação se preparava mediante o som da trombeta, o toque da trombeta, que era um toque distinto. Agora imagina se a pessoa que tocasse a trombeta não tocasse da maneira que sempre toca. O povo não se prepararia para a batalha, pois não reconheceria o toque da trombeta. É isso que Paulo está dizendo. Se a pessoa fala uma linguagem que o público ouvinte não está entendendo nada, qual é a edificação que vai trazer? Que futuro vai ter nesse dom? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma deles, contudo, sem sentido. Quando ele diz vozes, ele está falando de línguas e dialetos. Então todas elas têm sentido, mas têm sentido para a pessoa daquele idioma original, ou para quem estudou o idioma. Caso contrário, vai ser uma coisa sem sentido. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Veja, ele diz claramente que o dom deve ser para a edificação da igreja. Dizer que a pessoa desenvolve um dom e aquele dom serve só para si, para a sua própria edificação, é distorcer o texto bíblico. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que as possa interpretar. Então Paulo aí mata a charada. Paulo está de longe, escreve essa carta e ele diz assim, seja lá o que estiver acontecendo, eu não vi, eu não presenciei, mas seja lá o que estiver acontecendo, vou matar a charada agora. Está falando em outra língua, ore para interpretar. Interpretou, muito bem. Não interpretou, fique calado na igreja, ele diz. Fique calado na igreja, ele diz claramente. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, Paulo ele falava o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Mas ele disse que ele preferia falar 5 palavras para o entendimento do público ouvinte do que falar 10.000 palavras em um outro idioma que não fosse compreensível ao público que estava ali. Então, queridos, mais claro do que isso, só a pura lã e a neve. Verso 20 diz assim, irmãos, não sejam meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Mas no juízo, sede homens amadurecidos. Está mandando as pessoas amadurecerem. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, de outras nações. Então estava escrito, Paulo menciona o que estava escrito a esse respeito. Deus realmente, ele profetizou que iria falar a outras nações, com pessoas de outros dialetos. Então veja, não tem nada a ver com línguas estranhas, palavras sem nexo, que não edifica nada e nem ninguém. Tem que ver com idiomas dados por Deus, a fim de que o evangelho possa ser pregado a outras pessoas. Veja o que ele diz aqui no verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Aí Paulo, mais uma vez, estreita a situação, dizendo, se você diz que tem um dom e fala em outra língua, que haja intérprete, que seja 2 ou no máximo 3 na igreja, e isso sucessivamente. E aí nós vemos totalmente ao contrário. Nós vemos hoje nas igrejas pentecostais as pessoas gritando palavras sem nexo, sem sentido algum, e no meio de todo aquele frenesi, nós percebemos que não existe uma pontuação como essa que Paulo disse, que seja sucessivo, não. É todo mundo falando de uma vez, todo mundo gritando, ninguém entende nada. Totalmente o contrário do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui.
Verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Olha, Deus não é Deus de confusão. Se você pega esse texto aqui e aplica às igrejas pentecostais da atualidade, você está esfacelando esse modelo de culto que existe. Porque é uma verdadeira confusão. As pessoas gritando, as pessoas rodando, pulando, caindo no chão e proferindo palavras sem nexo, que nem elas mesmas entendem. E dizem ela que isso é o agir do Espírito Santo. E quando você vai para a Bíblia, você não vê Jesus fazendo isso, que era cheio do Espírito Santo. Você não vê o próprio Paulo fazendo isso. Você não vê esse comportamento com os discípulos. A Bíblia diz que o dom de línguas recaiu sobre os discípulos, mas não vemos dizer que eles pulavam, que eles rodavam, caíam no chão, ou que enrolavam a língua sem que ninguém entendesse nada. Pelo contrário, o texto diz que as pessoas ficaram atônitas, admiradas, porque eles entendiam os discípulos falar em sua própria língua materna. Incrível, né, queridos? Então Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Verso 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, que reconheça ser mandamento do Senhor que eu estou falando. Então tudo isso que Paulo disse foi como mandamento do Senhor, não uma opinião própria. O verso 40 termina dizendo assim, tudo porém seja feito com ordem e decência. Será que é isso que acontece hoje em dia nas igrejas pentecostais? Será que é ordem e decência? A desordem começa justamente pelas palavras sem nexos que são produzidas ali. A desordem começa aí. Lembra lá da Torre de Babel? Todas as pessoas falavam em uma mesma língua. E Deus mudou os idiomas naquele momento, a fim de que eles parassem a construção daquela torre. E aí as pessoas não conseguiam se entender. E começaram a procurar cada um seu grupo para ver quem era que estava falando no seu idioma. E ali se tornou uma confusão. Então, se foi uma confusão ali, imagine a confusão que existe quando as pessoas ousam falar palavras sem nexo que ninguém compreende. Então, queridos, eu não estou aqui a julgar ninguém, fazer juízo de valor de ninguém, mas estou a aplicar a palavra de Deus a fim do nosso crescimento espiritual. Nós já vimos o verdadeiro dom como se manifesta, que é falar em um outro idioma. Neste caso das igrejas pentecostais da atualidade, nós não podemos dizer que é um outro idioma. Alguns até se arriscam a dizer que são idiomas que eles falam da antiguidade, idiomas antigos que já foram extintos. Aí a pergunta é, qual o proveito de falar um idioma antigo que já foi extinto, que ninguém entende? Recai novamente no que Paulo diz. Se não se compreende, se não há intérprete, fique calado na igreja. Outros dizem que é a língua dos anjos. Interessante, né? Que os anjos nunca falaram na linguagem deles quando se reportou aos seres humanos. Sempre falou da linguagem dos seres humanos aos quais eles estavam falando. Isso aconteceu com Abraão, com Maria, com Jacó, com tantos outros. Sempre falou na linguagem da pessoa. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não estava dizendo que falava a língua dos anjos. Ele estava colocando uma suposição. Ainda que falasse. Então, a língua dos anjos, ela é usada entre os anjos. E quando os anjos precisaram entrar em contato com os seres humanos, sempre o fizeram na língua, no idioma daquele ser humano. Portanto, queridos, que nós possamos ficar com a Bíblia, lançar fora toda e qualquer interpretação que seja humana e ficar com a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, ela é inerrante e nela nós devemos confiar. Que Deus te abençoe, que você fique na paz de Deus e no próximo vídeo falaremos um pouco mais a respeito desse assunto. Paz e graça.